Olá, caros alunos. Estamos aqui para iniciar um tema que é presente em quase todos os concursos aí das diversas bancas. É o tema dos princípios básicos da administração pública. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Emerson Caetano e a gente vai desenvolver em vários blocos aí os princípios básicos da administração. Detalhe, esse é um tema que você já deve ter estudado e reestudado, mas é muito importante você ter todos os detalhes principais e específicos desse assunto, princípios básicos da administração, para as provas. Por quê? Porque já não dá mais para você perder itens ou questões de prova sobre esse assunto. Isso é uma matéria trivial, básica, mas você precisa estar atento, não pode subestimar, porque volta e meia o examinador cria lá alguma situação e você não pode ter a menor dúvida. Então vamos fazer aí, para aqueles que já viram, uma bela revisão, para quem não viu ainda, uma análise bem detalhada desses princípios básicos. Então, os princípios básicos estão aqui, é o velho e famoso LIMP: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esses, então, são os princípios básicos aí da administração. É importante você saber o seguinte, básico, eles são expressos. Eles são expressos na CF/88. Esses são, então, os princípios básicos. Bom, o que são os princípios? O que são os princípios? Comigo. Princípio é uma premissa, um paradigma, um ponto a partir do qual você raciocina, você desenvolve raciocínios ou análises. Então, por exemplo, a gente sabe que no planeta Terra existe a gravidade. Isso é algo inerente à gravidade. Então, essa força gravitacional nos permite inferir algumas coisas até lógicas. Então, se a gente sabe que todo objeto com massa está sofrendo essa força gravitacional, a gente pode partir de um princípio básico. Todo objeto que você soltar, ele vai ser atraído e vai cair até a base da Terra. Então, esse é um princípio físico, mas você pode ter princípios teóricos jurídicos. E esses princípios, também chamados premissas aí, ou paradigmas, eles exercem 3 papéis muito importantes. Em outras palavras, os princípios, as premissas, eles norteiam o que exatamente? Eles são a bússola, a referência para quê? Primeiro, norteiam a elaboração das leis e atos normativos, que são atos regulamentares. Então, por exemplo, a gente já conheceu lá no regime jurídico administrativo que um dos princípios basilares é o princípio da supremacia. Então, quando o legislador vai elaborar as leis, se é uma lei que vai tratar da relação entre a administração e um particular qualquer, o legislador tem de observar a premissa, o princípio de que, em regra, a administração goza de supremacia, ela tem de ter prerrogativas. Então, os princípios, eles norteiam, eles servem aí para nortear a elaboração, a criação das leis. Além disso, os princípios norteiam, eles servem de referência para a aplicação e a interpretação das leis. Como assim? O texto de uma lei, ele precisa, em maior ou menor grau, ser interpretado. Você precisa ler o texto e dali interpretar, num processo intelectual, para extrair a norma, o comando, para saber se está proibindo, se está autorizando ou se está impondo determinada conduta. E exatamente que conduta é essa? Então, quando você vai fazer a interpretação para aplicar o texto de uma lei, os princípios
são também uma referência para você encontrar a interpretação mais adequada, o melhor sentido para esse texto da lei. Além disso, os princípios norteiam aí a atuação da administração pública. Então, os comportamentos da administração pública baseados na lei ou mesmo diante de uma lacuna da lei, esses comportamentos deverão, além de aplicar a lei, observar os princípios. E aí eu quero já antecipar aqui um detalhe para você. Existe uma frase que é corriqueira até em algumas provas de concurso. Qual é? É a que diz: nem tudo que é legal, nem tudo que está de acordo com o texto da lei, será necessariamente moral. Ou seja, a atuação da administração pública não é suficiente se apenas cumprir a lei. A administração tem que cumprir a lei e se orientar para princípios ou premissas que norteiam a sua conduta, a sua atuação. Então essa é a ideia central aí dos princípios. Continuando, é bom registrar que os princípios básicos estão expressos aonde? No artigo 37. No artigo 37. 37 da Constituição. E aí é importante registrar também o seguinte: os princípios básicos, coloquem aí, os princípios básicos da administração pública, eles são aplicados à administração direta, União, Estado, DF, município, com seus órgãos, e à administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e consórcios públicos. Calma que a gente vai ver isso mais à frente. Além disso, os princípios são aplicados aos três poderes. Os princípios são aplicados ao poder executivo, poder legislativo e ao poder judiciário. Então, aplica-se à administração como um todo. Volta e meia, você vai encontrar questão de prova dizendo que os princípios básicos não se aplicam à empresa pública e à sociedade de economia mista, porque elas são regidas predominantemente por direito privado. Sim, empresa pública, que a gente chama aqui de EP, e sociedade de economia mista são regidas predominantemente por normas de direito privado. Mas, além disso, devem observar algumas regras e princípios do direito público. Entre os princípios estão os princípios básicos. Então, empresa pública e sociedade de economia mista também se submetem, também devem observar os princípios básicos da administração. Continuando, vamos analisar agora um por um dos princípios, a começar pelo princípio da legalidade. O que significa o princípio da legalidade aplicado à administração pública? Nos termos aí da doutrina predominante, o que significa o princípio da legalidade aplicado à administração pública? Significa o seguinte, que a administração e seus agentes só podem fazer o que a lei expressamente autoriza, permite ou determina. Em outras palavras, a gente pode dizer que a conduta da administração e de seus agentes está adstrita, presa a uma autorização, permissão ou determinação legal. Diante disso, a gente sabe que o princípio da legalidade aplicado à administração pública, conforme está previsto lá, genericamente no artigo 37 da CF, o princípio da legalidade é chamado princípio da legalidade estrita ou restrita. Justamente por conta dessa ideia de não poder fazer qualquer coisa. A administração tem prerrogativas? Tem, mas ela está limitada a só fazer o que a lei expressamente autoriza ou permite. Só fazer o que a lei expressamente autoriza ou permite. Nesse momento você deve estar fazendo o link aí com as várias informações que eu mesmo já passei para você. Você deve estar pensando assim, poxa, mas o professor falou em vídeos passados, ele falou que uma das fontes de normas do direito administrativo são as fontes secundárias, costume.
Se não está numa lei, como é que funciona? Eu quero deixar isso bem claro para você, para não ficar furos aí no raciocínio. É assim, olha, é assim. Existe uma lei que alguns doutrinadores chamam de Lei das Leis. É a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma lei que regula o ordenamento, a aplicação das leis. Muito bem. Bom, aí então você tem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bom, aí você tem uma outra lei qualquer, uma lei específica. Vamos colocar aqui, Lei 8.112, só para exemplificar, /90. Muito bem. Então, suponhamos que a gente esteja diante de uma situação que seja assim, ó. O sujeito ocupava o cargo A na área federal e ele tomou posse no cargo B. Ele era servidor federal do cargo A e aí ele foi aprovado no concurso, nomeado para servidor federal do cargo B. Muito bem. Ele, para sair do cargo A e vir para o cargo B, considerando que o cargo B é inacumulável com o cargo A, ele vai pedir uma coisa chamada posse em cargo inacumulável. Esse pedido de posse em cargo inacumulável vai gerar a declaração de vacância do cargo A. É o que diz o artigo 33 da Lei 8.112. Muito bem. Suponhamos que, ainda no estágio probatório do cargo B, o concurso todo tenha sido anulado. Anulou o concurso e, por consequência, as nomeações derivadas desse concurso. Estamos diante de um conflito envolvendo um particular, agora servidor, e a administração, porque a administração está querendo retirá-lo do cargo B. Com base na teoria das fontes do direito administrativo, o que nós devemos fazer? Nós devemos procurar a norma, a solução para essa situação, na fonte primária. Devemos procurar na lei. Então, a gente vai à Lei 8.112. A Lei 8.112 e outras leis. Detalhe, não encontramos nenhum artigo, inciso, linha ou vírgula tratando desse assunto. Nós temos uma lacuna. Que é uma coisa até, de certa forma, comum, porque o legislador não consegue antever e a tempo todas as circunstâncias que podem vir a ocorrer no mundo real, na sociedade. Lacuna, uma falha da lei, um buraco, uma situação conflituosa que não está pré-regulamentada em uma lei. Nessa situação, a Lei das Leis tem lá um artigo, um dispositivo, que diz o seguinte: na lacuna, na falta de um dispositivo legal tratando especificamente daquela situação, pode-se aplicar os costumes, doutrina, princípios gerais de direito. Então vejam bem, quando você não tem a lei específica tratando do caso concreto, você vai para a fonte secundária porque uma lei permite ir. Continua sendo o princípio da legalidade. O administrador usar os costumes, a jurisprudência, a doutrina, os princípios gerais, está autorizado em lei. Em qual lei? Na lei específica? Não, na lei das leis. Então, quando o administrador, o agente público, diante de uma lacuna, de uma falha da lei, ele vai procurar, ele vai aplicar os costumes, doutrina, jurisprudência, princípios gerais de direito para encontrar a norma, ele está fazendo isso porque está autorizado numa lei. Então, tomem nota disso aí. Quando no direito administrativo se busca uma fonte secundária, é porque não tem uma lei específica, mas você tem uma lei geral, que é a Lei das Leis,
que autoriza, que permite o administrador, o agente público fazer isso. Então, solucionamos essa dúvida que eventualmente você pudesse ter sobre as fontes secundárias. Quando você busca a fonte secundária, quando o administrador, o órgão, o agente público busca a fonte secundária diante de uma lacuna, ele o faz porque está autorizado numa lei, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Perfeito? Muito bem. Então, esse é um princípio da legalidade estrita e continua sendo legalidade estrita mesmo quando se vai buscar a norma, a solução para o caso concreto, numa fonte secundária. Beleza? Tranquilo, já não temos mais essa dúvida. Continuando. Da legalidade decorre a presunção, de legitimidade. A presunção de legitimidade. Um tempo desse me procura presencialmente um aluno e me questiona o seguinte: professor, eu encontrei aqui uma questão que está dizendo o seguinte, está dizendo que a inversão do ônus da prova para o destinatário do ato é uma decorrência do princípio da legalidade. Aí ele me diz: eu sempre estudei que isso é uma decorrência da presunção de legitimidade. Sim, o que ele estudou não estava errado, mas a presunção de legitimidade, por sua vez, vem do princípio da legalidade. Como é isso, professor? Vamos tentar demonstrar isso aqui no esquema. Olha, legalidade não é um princípio? Legalidade é um princípio. Beleza, princípio básico aí da administração previsto na Constituição Federal. Se é um princípio, é uma premissa. Nós partimos desse raciocínio. Então presta bem atenção. O que diz a legalidade? A administração e seus agentes só podem fazer o que a lei expressamente autoriza ou permite. Então suponhamos que aí na sua cidade, no seu bairro, próximo à sua casa, você vê um agente público praticando um ato. Um agente de trânsito, multando lá um condutor. Nós sabemos, por uma questão de princípio, de paradigma, de premissa, esse agente só pode fazer o que está fazendo se estiver autorizado por lei. Até porque ele responde pessoalmente, pode até perder o cargo, responder criminalmente, se ele não observar a lei. Então, se ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, permite ou determina, e não agindo dessa maneira, não observando a autorização legal, ele pode responder pessoalmente por isso, a gente parte da premissa de que o que ele está fazendo, se estiver em sã consciência, se o que ele está fazendo está autorizado por lei. Se o que ele está fazendo está autorizado, permitido em lei, a gente presume o quê? Que se tem uma lei autorizando o que ele está fazendo, qual é a presunção natural? A gente presume que o que ele está fazendo é legítimo. E é legítimo por quê? Porque está autorizado em lei. A gente parte dessa premissa, desse princípio. Pode não se confirmar, mas princípio é uma questão de lógica. A gente racionalmente pensa com a lógica. Se ele não estiver agindo de acordo com a lei, ele está expondo o seu próprio cargo a prêmio. Pode responder por improbidade, por crime, pode perder o cargo. Então, temos essa presunção. Essa presunção de legitimidade se desdobra em duas presunções. A presunção de que todos os atos foram praticados em conformidade com a lei, até porque só serão legítimos assim. Então, a primeira presunção é a presunção de conformidade com a lei. Olha aí. Presume-se que todo ato praticado foi praticado em conformidade com a lei. Mas, além disso, tem uma segunda presunção. Então, a presunção de legitimidade engloba duas presunções. A segunda é a presunção de que os fatos indicados para justificar a prática do ato, são verdadeiros. A administração fala verdades. Essa é uma presunção, até por uma questão de legalidade e moralidade. Muito bem. Continuando. Essa presunção é uma presunção relativa ou é absoluta? Ela é uma presunção relativa.
E por que a presunção relativa? Porque ela admite prova em contrário. Você presume que o ato está em conformidade com a lei, é verdadeiro, até que se consiga comprovar o contrário. Então, se é possível comprovar o contrário para desfazer esse ato, a presunção é relativa. Porque se fosse absoluta, não teria como desfazer a presunção. Beleza. Se a presunção é relativa, pode ser desfeita. Mas não é a administração que vai comprovar se o seu ato é válido ou não. Ela é relativa porque o destinatário do ato terá o encargo de se desdobrar para provar o contrário. Então, um dos efeitos, uma das consequências aí da presunção ser relativa é o fato de que o destinatário do ato recebe o ônus, o encargo de ter que provar que aquilo que a administração afirmou e fez, aquilo que ela fez não está em conformidade com a lei. E aí acarreta a inversão do ônus da prova para o destinatário do ato. Acompanhe na tela comigo o fluxo. Legalidade gera presunção de legitimidade, que se desdobra em presunção de conformidade e veracidade do ato. Essa presunção é relativa e acaba tendo como consequência inversão do ônus da prova. Tudo isso a gente vai ver com mais detalhe quando formos tratar de atos administrativos. Mas é só para você fazer uma correlação lógica da aplicação do princípio. É o momento oportuno. Então, se eu disser que a inversão do ônus da prova decorre da legalidade, está correto. Normalmente você estuda e aprende que ela decorre da presunção de legitimidade. Está correto também. Mas o examinador começa a ir mais fundo. E aí é correto dizer também que a inversão do ônus da prova, no fundo, é um desdobramento da aplicação do princípio da legalidade. E se ele quisesse ir mais fundo ainda, de onde vem o princípio da legalidade? Já sabemos, do princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse o quê? Público. Perfeito isso aí? Então, se ele mantiver na questão esse desdobramento lógico, a sequência aqui das setas, o item vai estar correto. Se ele inverter, se ele falasse, por exemplo, a legalidade é uma decorrência da inversão do ônus da prova, aí está errado. Ele está invertendo, estaria invertendo a relação de causa e consequência. Não ficaria correto aí. Muito bem. Fechou esse raciocínio? Perfeito. Vamos voltar aqui à nossa análise. Aqui. Então, princípio da legalidade, desenvolve aqui, inversão do ônus da prova. Bom, agora existe o princípio da legalidade para os administrados. Toma nota aí. Quem são os administrados? São todos aqueles que não estejam exercendo uma função pública naquela situação. Mesmo agente público, que numa determinada situação não está exercendo a função propriamente dita, ele é considerado administrado ou particular. Administrado ou particular. Não quero ofender ninguém ao fazer essa ressalva, mas só por questão de precaução. Questão de precaução porque eu não quero você cometer nenhum deslize para comprometer o nosso churrasco de posse, porque no seu churrasco de posse eu vou participar como convidado. Beleza, na sua conta, tudo por sua conta e risco. Cuidado para você em nenhuma hipótese confundir administrado com servidor. Em nenhuma hipótese vai fazer essa sinonímia. Administrado não é servidor. Ponto. Essa legalidade aplicada aos particulares vem do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 2º da CF. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa legalidade que é aplicada aos administrados, ela tem a concepção de ser a legalidade ampla.
não é um comportamento estrito como é na administração de só fazer o que a lei permite ou autoriza. Por que a legalidade ampla? Porque os administrados podem fazer tudo que a lei não proíbe. Isso recebe um nome, você vai anotar aí, deixei para você anotar, porque aquilo que você anota de próprio punho, você grava melhor. Autonomia da vontade. Também pode ser chamado de autonomia privada. Autonomia da vontade. Grava aí na sua cachola. A administração pública e seus agentes. A administração pública e seus agentes, em nenhuma hipótese, terá autonomia da vontade. Ponto. Nem mesmo nos atos discricionários, em que a administração tem uma margem de escolha, essa margem de escolha em um ato discricionário é uma escolha dentro do que a lei autoriza. Autonomia da vontade é outra coisa. Autonomia da vontade é fazer tudo o que a lei não proíbe. Conclusão. A administração certamente tem mais poderes e prerrogativas que nós particulares, mas a administração tem menos liberdades que os particulares. Um particular tem muito mais liberdade que um agente público. Por quê? Porque ele pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Ao passo que um agente, um órgão público, só pode fazer aquilo que estritamente está catalogado e autorizado em lei. Bom, o segundo desdobramento aí do princípio da legalidade ampla, que é o aplicado aos particulares, aos administrados. A administração ou então o Estado só podem criar obrigações e deveres para os administrados por meio de lei. Aquela coisa toda poderosa que nós vimos lá nos vídeos iniciais, tratando de Estado, governo, o Leviatã, o Estado todo poderoso, ele não pode usar a voracidade de seu poder estatal contra um indivíduo, o particular, para lhe impor, lhe criar obrigações e deveres, sem que antes ele faça a previsão dessa obrigação, desse dever, pela lei. E a lei tem que observar o processo legislativo, tem que passar pelos representantes do povo, tem que ser votada, regularmente aprovada e estar em vigor. Então, é esse segundo aspecto aí, que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Só uma lei tem a supremacia de impor obrigações e deveres para os particulares. Esse segundo aspecto, a letra B, faz com que a lei possa ser compreendida em dois aspectos como dois lados de uma mesma moeda. Olha, o primeiro aspecto é a ideia da supremacia da lei. Só a lei, só o instrumento lei dá ao Estado, confere ao Estado a possibilidade de interferir na esfera de liberdade individual dos particulares para lhes impor obrigações e deveres. Só através de uma lei formalmente aprovada pelo Legislativo é que o Estado pode interferir na esfera individual de liberdade dos particulares para lhes impor obrigações e deveres. Portanto, o outro aspecto, a outra visão que se pode ter da lei é a ideia de reserva legal. É uma espécie de escudo de proteção. Os particulares estão protegidos da ação do Estado porque se reservou, se protegeu o particular contra a ação, o poder do Estado para impor obrigações e deveres, sem que o Estado faça isso por lei. Então, quando se diz uma questão, o ato do governador violou o princípio da reserva legal ou reserva legal, o que ele está dizendo? O governador está criando uma obrigação ou um dever que não estava previamente autorizado em lei. E ele está violando o princípio da reserva legal, que decorre aí do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Princípio da legalidade ampla. Muito bem. Para finalizar, eu gosto de registrar aqui o seguinte: é vedado, é proibido criar obrigações e deveres aos administrados por mero ato administrativo.
A obrigação dever só se cria por lei. Um mero ato administrativo não pode criar obrigação dever. E aí, eu quero dizer o seguinte, ato administrativo, ele serve para quê? Ele cria, ele modifica e ele extingue. Ato administrativo cria, modifica, extingue e o que mais? Comprova. Ao praticar um ato administrativo, ele pode criar, modificar, extinguir, comprovar o quê? Uma relação ou uma situação jurídica permitida por lei. Nunca um ato vai criar, extinguir, modificar uma obrigação, um dever, um direito. Tudo bem? Concluímos aqui esse nosso primeiro bloco a respeito dos princípios básicos. Encerramos aí o princípio da legalidade. No próximo bloco, nós já retornamos com o princípio da impessoalidade.